Inicie a sua execução com o círculo mágico. Então, aqui você me vê que eu dou uma, duas voltas ao redor do dedo e trabalho um ponto travando este arco. Faça uma e duas correntes, mais o ponto que já estava travando, uma continuidade de 3 correntes, e ao redor você vai trabalhar 15 pontos altos. É muito importante que você não deixe este fio, eu vou aqui encerrar este ponto e vou te mostrar, este fio não pode ficar para dentro, você tem que continuar conseguindo ver este fio. Então, em um determinado momento, eu vou fazer exatamente agora, nós vamos laçar, fazer o ponto e veja, deixe o fio para fora, olha só, da execução, ignore ele, porque é ele que vai te permitir travar o miolinho da sua execução e deixar o início bem fechadinho. Vou tecer todos os meus pontos altos e volto para encerrar a carreira com vocês. Passe a agulha pela terceira corrente inicial, puxe uma laçada e arremate. Vamos alargar e aqui você verá que já com este fiozinho a gente vai puxar, ó, eu seguro e mantenho tudo bem preso, né? Porém o fio, olha só como ele vem, ó. A gente puxa mesmo, porque nós queremos que o miolinho, veja a situação, fique assim, bem fechado. Esta é a ideia do círculo mágico. Bem, na continuidade, você fará uma, duas e 3 correntes. Todo início de carreira recebe 3 correntes nesta execução. Você vai laçar e observe, no mesmo ponto de base, então olha só, é neste ponto que eu tenho a saída das correntes. Então, no mesmo ponto, você vai trabalhar uma continuidade de 3 pontos altos. Então, você vê que eu faço aqui, veja, o segundo ponto alto e agora você acompanha o terceiro ponto alto, todos no mesmo ponto de base. Sem realizar corrente alguma de separação, você laça novamente, pula o primeiro ponto que você tem na sua base e no próximo você inicia a mesma continuidade. Então você vai tecer no mesmo ponto de base 4 pontos altos. Lembrando que como nós temos um cordão de 3 correntes no início da carreira, no primeiro bloco de pontos altos nós tecemos somente 3. O cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. Todos os demais são feitos com 4 pontos altos. Então, mais uma vez, eu pulo um ponto de base e no próximo eu teço 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Pessoal, eu vou tecer a carreira toda, volto para encerrar esta carreira mais uma vez com vocês e iniciar a próxima juntas. Agora, nós vamos novamente encontrar a corrente inicial, a terceira corrente, puxar um ponto e travar esta carreira com um ponto baixíssimo. No final desta carreira, você deverá ter obtido 8 grupos de 4 pontos altos. Lembrem-se, nós vamos trabalhar um quadrado, então qualquer número diferente de 8 não resultará um quadrado. Verifique isso antes de continuar. Na continuidade, é sempre a mesma repetição. Então, 1, 2 e 3 correntes, laça, vem aqui no ponto inicial de base e vamos fazer 3 pontos altos para gerar o grupo de 4 pontos que nós trabalhamos nesta execução inteira. Então, aqui eu tenho já o meu primeiro bloco tecido. Novamente, nós vamos trabalhar sempre um grupo para cada ponto, dando um intervalo que a partir de agora será de 3 pontos. Então, o que acontece? Eu vou laçar e observe aqui a base. Eu tenho aqui um
bloco de pontos altos. Eu não tenho intervalo entre um e outro. Então, na última corrente que fecha o bloco a seguir, você passará a sua agulha e trabalhará o seu novo bloco de 4 pontos. Então, observe aqui que eu faço o segundo, aqui você vê o terceiro e agora o quarto. Na sequência, você vai procurar mais uma vez no próximo bloco o mesmo ponto. Então, você virá até este ponto e novamente trabalhará os 4 pontos. Então, 2, aqui 3 e agora 4. Bom, mas tem um detalhe. Nós precisamos lembrar que é um quadrado. Se é quadrado, terá extremidade. A primeira extremidade é este bloco inicial. Aqui, no final da carreira, haverá mais um bloco tecido no mesmo ponto para que nós possamos fazer o ponto de extremidade. Pois bem, como eu tenho 8 e eu preciso aumentar nas extremidades, eu vou neste exato ponto, então fiz 1, fiz 2, fiz 3 blocos. Neste ponto, nós vamos aumentar, dando então o aumento de extremidade para transformarmos em quadrado. Você vai laçar e, gente, no próximo ponto, exatamente no próximo, é como se você não pulasse absolutamente nada na sua execução. Porém, você só faz desta forma na extremidade. Você vai trabalhar um outro bloco com 4 pontos. Então, aqui você vê 2, você vê 3 e agora você vê o quarto. Na continuidade, você segue o esquema que você vinha fazendo. Então, naquele ponto que parece separar um bloco e outro, você passa a agulha e trabalha um novo bloco. Então, você viu o primeiro, aqui você vê o segundo, vamos pegar mais fio aqui. Aqui, o terceiro ponto alto e agora o quarto. Novamente, você vai procurar aquele ponto de intercalamento, onde você sai de um bloco e entra no próximo. Vai fazer mais um bloco. Então, 1, aqui 2, agora 3 e, claro, 4. Mas novamente eu estou no que seria uma extremidade. Então eu vou laçar e no próximo ponto, sem pular nada, nós vamos fazer mais um bloco de 4. Então 2, aqui 3 e aqui 4. E volta a trabalhar da mesma forma, procurando o último ponto deste bloco em que eu estou. Então, eu trabalho 1, 2, 3 e 4. Observe que nós já temos aqui, olhem, uma extremidade, 2 extremidades, uma extremidade iniciada e eu estou indo para a minha próxima extremidade. Eu laço, vou até o último ponto do próximo bloco. Então, vou fazer 4 pontos altos. Olha lá, ó, 2. Aqui, veja, 3. E aqui, 4. E sem dar espaçamento, justamente no próximo ponto, eu trabalho mais um bloco, porque eu estou fazendo a minha última extremidade, que eu inicio agora, para poder encerrar aquela inicial que nós fizemos anteriormente. Então, aqui, veja, 4 pontos altos, outra extremidade descenhada. Novamente, pulamos todos os pontos e vamos para o que é o último do bloco em que estamos e trabalhamos 4 pontos altos. Então, aqui, ó, veja, o segundo. Aqui, o terceiro. E o quarto. Laço, vou para o último ponto deste bloco, porque quando nós iniciamos a carreira aqui, nós estávamos entre
este bloco e este bloco. Nós puxamos no mesmo ponto de fechamento. Então, eu vou localizar um ponto antes dele e eu vou trabalhar aqui os meus 4 pontos altos para encerrar esta minha carreira, fechando a primeira extremidade, que na verdade é iniciada também com o início da carreira. Aqui eu localizo a minha corrente, faço aqui um ponto baixíssimo e eu já tenho, vamos alargar? Eu já tenho o desenho de um quadradinho. Olha a situação aqui, ó, tá vendo? Já é um quadrado. Pessoal, a continuidade da execução segue este mesmo desenho durante toda a execução. Então, você faz novamente as 3 correntes, no mesmo ponto de base você vai trabalhar 3 pontos altos, porque as 3 correntes estão fazendo a vez de um ponto alto. Então, observe aqui, ó. Tenho novamente um bloco e este bloco, lembrando, representa a primeira extremidade da sua carreira, a metade da primeira extremidade. Você laça, vai para o ponto de intervalo, que na verdade é o último ponto do bloco que você tem à sua frente, e faz o seu novo bloco. Então, aqui 2 pontos altos e aqui 3, agora 4. A extremidade agora tá um pouquinho mais longe, né? Porque na carreira anterior, fiz o primeiro, fiz o bloco do meio. Na sequência já era extremidade, mas a extremidade andou, ela está aqui agora. Então aqui você tem um bloco a mais e é justamente isto que faz com que o quadradinho cresça durante a execução. Então você vai ter a cada carreira um bloco a mais para tecer em cada lado, até alcançar a extremidade onde eu estou aqui novamente. Estou fazendo aqui o segundo ponto alto, o terceiro e agora o quarto. E eu vou ficar no mesmo lugar, eu vou para um ponto da frente, veja a situação, e eu vou tecer novamente 4 pontos altos, pessoal. E nós vamos, olha só, aqui é o terceiro, agora o quarto. E nós já vamos ter a primeira extremidade desta carreira novamente desenhada. Vocês percebem, então, como que se dá esta execução? Pessoal, eu vou tecer todas as minhas carreiras, vou seguir este esquema em todas as carreiras tecidas. Ao final eu volto aqui, porque nós sairemos do Barroco Fest e nós iremos trabalhar com o Barroco Max Color. Tô indo lá, mas eu já volto. Após tecer 10 carreiras com o Barroco Fest, vamos iniciar a execução com o Barroco Max Color. Minha gente, você vai escolher qualquer ponto aqui nestas laterais, então seja aqui ou aqui, não importa qual lateral, você simplesmente vai escolher um ponto para iniciar. Para facilitar e você conseguir perceber como que nós fazemos aqui na volta, né, na saída de uma lateral e entrada da outra, vou iniciar próximo desta parte, mas você pode escolher qualquer ponto, tá joia? Então aqui você me vê já organizando o fio, vou inserir um ponto já prendendo, e para cada ponto, inclusive este primeiro, nós vamos tecer um ponto baixo nesta primeira carreira com o Barroco Max Color. Então você tecerá um ponto baixo para cada ponto que você tiver à sua frente. Porém, na extremidade, na saída de um lado e entrada do outro lado, você vai tecer da seguinte forma: um ponto baixo, então olha lá, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo ponto de base. E aí você já estará na outra lateral do outro lado, aonde você tecerá um ponto baixo para cada ponto novamente. Perceberam?
Então, olha só, vou tecer esta minha carreira em pontos baixos por completo e eu volto para iniciar a próxima carreira com vocês. Ao chegar ao final, nós vamos passar a agulha pelo primeiro ponto e com ponto baixíssimo vamos arrematar esta carreira. Faça 1, 2, 3 correntes para a altura, mais uma corrente para o intervalo espaçamento. Lace, pule um ponto de base e no próximo você fará um ponto alto. Novamente uma corrente, lace, pule um ponto de base e novamente ponto alto. Nós estamos fazendo neste momento o nosso passa-fitas. Corrente, pulo um ponto de base e ponto alto. Ao chegar no ponto da virada, aonde nós temos uma corrente, nós vamos trabalhar ao redor da corrente um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Gente, é tudo no mesmo ponto de base. Faço uma corrente e eu volto a trabalhar sempre um ponto alto intercalado por uma corrente, pulando o ponto de base e vou para a outra lateral. Pessoal, esta carreira é contornada desta forma, assim por completo. Encerre esta carreira passando a agulha pela terceira corrente e fazendo um ponto baixíssimo. Faça uma corrente para dar altura e ao redor do espaço entre um ponto alto e outro, você fará um ponto baixo. E sobre o ponto, então sobre o ponto alto que você tem feito, você fará ponto baixo. Então, na verdade, o que acontece é que para cada intervalo entre um ponto alto e outro, você fará 2 pontos baixos. Quando você chegar na extremidade, você vai precisar se ater à questão de ser virada. Então, não bastará somente você tecer 2 pontos baixos. Você vai fazer o ponto baixo, a corrente e o ponto baixo, como você fez lá no início com o seu trabalho com o Barroco Max Color. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez, vou tecer esta carreira inteira e eu volto aqui no final dela para que nós continuemos juntas. Mais uma vez, tendo chego ao final, nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo, passando a agulha pelo primeiro ponto. Aqui, encerramos esta carreira. Faça uma corrente e sobre o mesmo ponto de base, você vai trabalhar um ponto baixo. Lace, pule um ponto de base. No próximo, você trabalhará uma sequência de 2 pontos altos. Então, aqui você viu o primeiro e agora tecemos o segundo. Fazemos uma corrente, laçamos e novamente fazemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ainda estamos no mesmo ponto. Observe que este leque tem o mesmo ponto na sua base. Pule um ponto de base e no próximo faça ponto baixo. Lace, pule um ponto, no próximo faça novamente o leque. Minha gente, essa primeira carreira, incluindo a virada, quando você sai de um lado e vai para o outro, é feita desta forma. Não tem aumento nenhum, ok? A partir da próxima carreira é que nós vamos nos preocupar em fazer os aumentos, mas nesta é assim, sem nenhum tipo de preocupação. Então, pessoal, vou tecer a minha carreira inteira e eu volto mais uma vez ao final dela para continuar com vocês. Encerramos a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós tecemos na carreira em que nós estamos. Agora, nós vamos começar a tecer cada carreira do ponto fantasia com 2 carreiras. A primeira será a grade que receberá os leques e a segunda será o leque propriamente dito. Então, você fará uma corrente para dar um espaço, laçará e observe a questão. Você precisa fazer o ponto alto sempre pegando este ponto que recebeu
todos os pontos altos do leque desta carreira que nós encerramos agora. Porém, você precisará colocar a sua agulha atrás do leque, porque é uma grade e ela não pode aparecer. Então, lacei, eu vou passar minha agulha, até para que vocês possam ver, ó, aqui por trás, estou trazendo para frente no ponto que recebeu os leques, dou a volta, levando a agulha novamente para trás. Então, veja aqui a situação atrás e veja como fica na frente. E aqui eu puxo uma laçada para fora, ficando com os pontos de arremate do ponto alto. Laço, arremato 2, laço, arremato 2. Então, eu fiz um ponto alto pegando este pontinho, só que puxando por trás. Vou fazer 1, 2 e 3 correntes, vou laçar e, pessoal, é no mesmo ponto, ó. Passei aqui na frente, voltei aqui para trás, puxo a laçada para fora e aqui eu vou fazer o meu ponto alto. Intercalarei cada grade destas com uma corrente. Laço, venho para o próximo ponto que recebeu todos os pontos altos do leque que vem a seguir. Então, por trás, eu venho aqui na frente, eu volto por trás, puxo a laçada para fora e aí, olha lá, vou arrematando normalmente o meu ponto alto. Faço as 3 correntes de intercalamento, laço e no mesmo ponto eu faço um novo ponto alto. Nós vamos ter o resultado se formando desta forma. Não esqueça de intercalar um e outro com uma corrente. Tudo bem? Vamos fazer o contorno inteiro desta forma. Chegado ao final, o ponto baixíssimo vai encerrar para nós esta carreira. Faça uma corrente e ao redor deste intervalo você fará um ponto baixo. Lace, ao redor do arco de 3 correntes, você fará um leque. Então, você fará um ponto alto, 2 pontos altos, uma corrente, laçará e novamente 2 pontos altos, tudo no mesmo arco de 3 correntes. Então, aqui você tem o leque. Entre um leque e outro, você fará o ponto baixo e novamente um novo leque. Agora, nesta carreira, nós só preencheremos todos os arcos, todas as grades que nós fizemos na carreira anterior com os leques. Na próxima, mais uma carreira de grades será tecida. Chegado ao final, vamos arrematar então com um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Você fará 1, 2, 3 correntes para a altura, mais 1, 2, 3 correntes para espaçamento, laçará e ao redor. Então, agora é importante que nós consigamos ver aonde nós passaremos a agulha. Ao redor deste ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Então, aqui você vê que eu faço ponto alto. E você tem o arco feito. Você laçará, você abrirá bem este primeiro leque, porque veja, este é o desenho do leque. Abra para que você possa ver o cordão de correntes que está no meio dele e você passará a agulha sobre uma das alças dessa corrente. São 3, você pegará a central, puxará a laçada e fará o ponto alto normalmente. Faça uma corrente somente, lace e novamente no mesmo ponto, ponto alto. Lace e você volta para ponto baixo. Então, já estando com a laçada na agulha, dê a volta no ponto baixo, puxe a laçada para fora e faça o seu ponto alto. 3 correntes, lace novamente e ao redor do mesmo ponto. Então, passe a agulha ao redor do ponto baixo novamente e faça novamente ponto alto. Lace, novamente abra o seu leque e localize o cordão de correntes. Passe a agulha por uma das alças de uma das correntes, puxe a laçada para fora, faça seu ponto alto.
corrente, lace e novamente no mesmo ponto, ponto alto. Então, o que você está fazendo é, nesta próxima carreira de leques que nós faremos, nós teremos aonde foi leque, você terá uma grade que receberá ponto baixo. E aonde foi ponto baixo, você terá uma grade que receberá leque. Nós vamos intercalar a posição dos leques. Vou preencher o contorno todo de grades nesta carreira e volto para iniciar o preenchimento com os leques com vocês. Encerre a carreira com um ponto baixíssimo e agora é hora de nós voltarmos a trabalhar os leques. Lembrando, aonde for 3 correntes é leque e aonde for somente uma é ponto baixo. Então aqui eu vou caminhar por um ponto somente, só para que eu saia deste ponto central, aonde a gente ergue o ponto alto. Aqui no caso, as 3 correntes. Então, minha gente, aqui eu faço 1, 2 e 3 correntes, que seria a altura do ponto alto do leque. Eu laço, faço um ponto alto ao redor do cordão de correntes e faço uma corrente. Laço de novo e ao redor eu vou trabalhar os 2 pontos altos restantes como de costume. Aonde eu tenho uma corrente somente, eu faço ponto baixo. Laço, tenho 3 correntes, trabalho os 2 pontos altos intercalados por uma corrente. Então, aqui eu já estou na segunda sequência de pontos altos do leque. Olha lá a situação. Novamente, eu tenho aqui um cordãozinho com uma corrente somente a ponto baixo. E agora, nós vamos intercalando desta forma nesta carreira inteira. Vou fazer minha carreira, volto ao final para encerrar com vocês e também para aproveitarmos e vermos qual é o resultado que nós estamos atingindo com esta execução. Mais uma vez, tendo encerrado essa carreira, eu trago para vocês terem noção de como está até este momento a nossa execução. Nós estamos com 3 carreiras com leques, o que nos dá um total de 5 carreiras tecidas aqui a partir do primeiro leque. Porque nós não podemos esquecer que fizemos uma ponto baixo, uma aonde é o passa-fitas e outra de ponto baixo. Mas o tamanho que nós conseguimos é mais ou menos aí, esse que você vê na tela, veja, para vocês terem noção até com relação às mãos, né? Mas é um tamanho bem interessante porque você pode ter esta parte sendo usada livremente, a decoração acontecendo lateralmente. Não importa quantas carreiras mais façamos para cá, pois este tamanho é o que a gente chama de utilizado, porque é onde você vai realmente colocar alguma coisa sobre, né? Então aqui no meu caso, com a ideia de tapetinho pet ou de mantinha pet, né? A gente vai ter o animal aqui nesta posição. Bom, minha gente, poderíamos fazer mais carreira sim, mas eu vou dar por encerrado aqui porque eu entendo que este espaço já ganhou todo um barrado, todo um contorno que já sustenta a execução. Nós vamos somente para encerrar, colocar então a fita de cetim para que nós consigamos aquele acabamento mais delicado ao redor. Vou preparar aqui, vou cortar o fio lá e eu já volto. E aqui está a nossa peça totalmente encerrada, inclusive aqui já com o passa-fita e o laço aqui, olha, foi dado já decorando. Pessoal, tamanho total aproximadamente 40 por 40, um quadradinho. Minha gente, muito obrigada pela audiência, pela paciência, espero contar com vocês em uma próxima execução e é claro, inscreva-se em nosso canal, fique conosco.